Tá bom, nós vamos passar ao Ministério da Palavra e eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. A palavra de Deus diz assim: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, o apóstolo começa com uma frase, e eu quero tomá-la aqui como a frase a qual nós vamos dar o principal destaque. Ele diz: combate o bom combate da fé. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: combate o bom combate da fé. Ele continua, e a razão pela qual eu li até o versículo 14 é para que a gente possa enxergar de uma forma um pouquinho mais ampla o que é essa declaração, né, e o texto dentro do seu contexto. Essa não é a única vez que o apóstolo Paulo emprega essa frase de combater o bom combate. Ele também usa isso em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18. Eu não vou ler o texto, mas eu quero resumi-lo aqui. Ele diz a Timóteo: de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate. Então, no início da epístola, ele faz uma aplicação de se lutar para viver o cumprimento das promessas de Deus. Aquele aspecto da revelação de Deus que tem mais a ver com o propósito individual, personalizado, que o Senhor tem para as nossas vidas. Já em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 7, o apóstolo Paulo usa de novo, todas as 3 vezes que ele usa essa frase, ele está falando com o seu discípulo Timóteo. Em 2 Timóteo 4,7, ele usa de novo a frase, dessa vez para falar do que ele fez. Ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Em todos esses casos, a fé, de alguma forma, está envolvida, né? Se não tiver a declaração específica como essa de 1 Timóteo 6,12, de combater o bom combate da fé, ela está, de alguma forma, envolvida, está implícita. Mas eu quero que a gente tente construir junto um quadro. Quando Paulo diz combati o bom combate da fé, né? Encerrei a carreira, guardei a fé, ele está falando a respeito de toda a sua trajetória de vida cristã e do ministério. Quando ele escreve no início da primeira carta a Timóteo, ele está falando de se apropriar daquilo que é pessoal, o plano e o propósito de Deus individual, personalizado. A ponto de, outro dia, alguém me perguntar: pastor, o que o senhor acha que é esse combate? O que o senhor acha que é combater o bom combate da fé? Tem a ver com o plano e o propósito individual, tem a ver com a carreira da vida cristã. E nós precisamos olhar para essas afirmações todas. Aqui a razão pela qual lemos do 12 até o 14 é para que a gente perceba que aqui, por exemplo, ele está falando de vida cristã. Ele não só fala do bom combate da fé, ele diz: toma posse da vida eterna, ele fala a respeito de se fazer a boa confissão. E Paulo diz a Timóteo: você tem que guardar o mandato imaculado, irrepreensível. Ele está falando do mandamento que o Senhor nos deu. Ele diz até a vinda do Senhor Jesus. De modo que eu quero tentar, né, encaixar aqui uma definição, que o combate da fé envolve tudo aquilo para o qual eu e você temos que exercer fé. Pregamos há um tempo atrás aqui as etapas da vida cristã e falamos a importância de entender porta, caminho e alvo. Para se passar pela porta, precisamos de fé. Para se trilhar o caminho, precisamos de fé. E a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 9, para que alcanceis o fim, o objetivo final da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Até para se chegar no destino, temos que ter a perspectiva de que a plenitude, né, o clímax pelo qual nós estamos exercendo a fé vai se cumprir com a plenitude da redenção. Já que fomos chamados a viver por fé, e a Bíblia diz: o justo viverá da fé, eu acredito que uma boa forma de definir o que envolve o combate da fé é tudo aquilo que na vida cristã se necessita ou se usa a fé. Então, é a caminhada cristã, é apropriar-se de uma promessa específica que Deus me fez.
tudo isso, né, onde eu e você precisamos exercer fé, envolve um combate. Na semana passada eu falei aqui sobre a responsabilidade de crer, que o justo viverá da fé, e a responsabilidade que cada um de nós tem de exercitar a fé, de fazer a sua fé crescer. E em algum momento ao longo da mensagem eu disse que nessa semana falaria, nesse domingo hoje, falaria a respeito do combate da fé. Por quê? Exercer fé significa que eu e você vamos travar uma batalha. Vamos ter uma luta específica para lutarmos. E ele chama isso de o combate, ou o bom combate da fé. A vida cristã é marcada por vários tipos de lutas e batalhas. Tipos distintos que a gente não pode confundir. Por exemplo, o livro de Hebreus diz, lá no capítulo 12, na vossa luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. Há uma luta contra o pecado? Sim. Nós não podemos deixar que a carne simplesmente se entregue aos seus prazeres, à sua vontade, aos seus desejos, e precisamos andar em domínio próprio. Há uma luta contra o pecado. Mas nós podemos falar, além dessa luta interna do lado de dentro, nós temos outra luta do lado de fora. Efésios 6:2 diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, pessoas, mas contra principados, potestades, né? Contra as hostes espirituais da maldade. Então há uma luta contra os demônios, os espíritos malignos, o reino das trevas, e nós travamos essa batalha o tempo todo. Mas não é dessa luta também que nós vamos falar, porque a vida cristã é marcada por vários aspectos de luta e de combate. Agora, exercer fé é uma guerra especialmente contra os nossos sentidos. A fé, ela vai nos colocar em choque com a nossa razão. A fé, muitas vezes, vai nos colocar em choque com os nossos sentimentos. A fé vai nos colocar em choque com a constatação visual, né? O testemunho das circunstâncias. E nós precisamos entender que quando aceitamos o que falamos semana passada, a responsabilidade de crer, e decidimos exercer fé, nós vamos travar uma batalha. E nós não podemos ignorar esse elemento da batalha, ou o que Paulo chama de o bom combate da fé. Essa expressão que ele usa aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, quando ele usa o verbo combater, a palavra usada no original grego é agonizomai, significa entrar em uma competição. Em especial, depois dos gregos, né, do Império Grego, isso passou a ser conhecido como competir nos Jogos Olímpicos. Também era usado para competir com adversários, para falar de uma disputa. Passou a ser usado no contexto das lutas, principalmente no contexto do Império Romano e das arenas dos gladiadores. Ele também fala de se lutar com dificuldades, com perigos, ou esforçar-se com zelo extremo. Ela normalmente era usada dentro do contexto de uma luta no aspecto de competição. Mas ele usa essa frase, né, nos chamando a entender que há um paralelo entre o tipo de luta que se exercia nas arenas e o tipo de batalha que eu e você vamos travar quando o assunto é fé. Então nós não podemos apenas pensar que escolher crer, como falamos antes, não envolve nenhum tipo de luta ou conflito. Aliás, um dos exemplos que eu citei na semana passada foi lá em Marcos 9, o pai daquele menino endemoniado que diz para Jesus, eu creio. Quando Jesus diz para ele, tudo é possível que creio, diz eu creio. Mas ao mesmo tempo ele diz, me ajuda na minha falta de fé. O que esse homem percebe? Um conflito interior. Ele percebe, parte de si se inclina a acreditar, parte de si se inclina a duvidar, e muitas vezes há uma batalha e nós precisamos fazer a escolha correta, com a consciência correta de como travar essa batalha da fé. Então eu vou começar falando dessas 3 áreas em específico, onde a gente mais percebe o choque, o conflito com o momento de exercer a nossa fé. O primeiro deles é uma batalha contra a mente, os pensamentos, com a lógica, com a razão. Em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. A Bíblia diz porque para eles são loucura. Quando a Bíblia traduz, essa expressão que foi traduzida por homem natural, no original grego é o homem que seria talvez uma possibilidade de tradução, homem psíquico, entregue ao seu psique, à sua mente, à sua razão. Ele não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Nós não vamos conseguir nos movimentar no ambiente espiritual simplesmente com uma plena, profunda aceitação ou consentimento da nossa mente. Exercer fé muitas vezes é uma batalha contra a própria razão, contra a própria lógica. Aliás, quando a Bíblia fala a respeito de Abraão, lá em Romanos 4, eu gosto muito do relato de Romanos 4,
Porque no versículo 12 a Bíblia diz que nós temos que andar nas pegadas de fé de nosso pai Abraão. Esse exemplo das pegadas está falando que ele andou de tal forma, ele deixou um rastro atrás de si, e eu e você temos que colocar o pezinho exatamente na pegada, né? A analogia está dizendo que temos que ter a mesma disposição, a mesma caminhada de fé que ele teve. E no versículo 14, no versículo 18, perdão, lá de Romanos 4, a Bíblia diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperando contra a esperança. Se você puder, abre nesse texto, porque ele fala muito do que é esse combate da fé, que muitas vezes nos passa desapercebido. Alguns de nós estamos tentando exercer um tipo de fé que ela é um pouco utópica, distante daquilo que é a realidade desse conflito e dessa batalha que nós enxergamos na palavra de Deus. Por exemplo, no verso 18 de Romanos 4, a Bíblia diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A Bíblia diz, creu, né? Esperando contra a esperança, creu. O que a palavra de Deus está querendo dizer? Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo, eu vou te dar um filho. Sara, a esposa de Abraão, era estéril, ela não podia ter filho. Para isso era necessário um milagre. Mas ao longo daquela espera, debaixo da palavra de Deus, Abraão e Sara tentam funcionar na medida da lógica e da razão. Tem um certo momento que eu fico tentando imaginar qual foi a conversa do casal. Talvez Sara tenha dito para Abraão, olha, será que nós não estamos espiritualizando muito? Será que não existe um caminho mais simples e fácil de aquilo que Deus falou e prometeu se cumprir? E de repente surge ali uma sugestão. A sugestão era, de acordo com os costumes desses povos antigos do Oriente, se uma escrava concebesse diante dos olhos da sua senhora, o filho era considerado da sua senhora e não dela. Até porque nesse tipo de cultura o escravo não era nem considerado pessoa, ele era considerado um objeto. Então, os dois chegam à conclusão, talvez a gente possa tentar fazer isso através de Agar. E geram um filho chamado Ismael. Para depois Abraão ouvir Deus dizer, isso não tem nada a ver com o meu plano, com o meu propósito, nem com a minha promessa. O filho da promessa virá através de Sara. Agora, enquanto ele ainda está racionalizando, tentando achar uma forma de as coisas se ajustarem ao padrão da lógica, da razão, pelo menos Abraão ainda tem condições de gerar um filho. E ele fez isso. Agora, a Bíblia diz que aos 100 anos de idade, ele teve que levar em conta o seu próprio corpo amortecido. Quando chega a idade de ser o pai de Isaac, ele já não tem mais idade, nem condições físicas de procriar. Então agora o milagre não é mais só para Sara, que foi estéril. Os dois, já de idade avançada, precisam de um outro milagre, além de superar a esterilidade que estava lá desde a juventude. E aquilo pelo qual eles precisaram crer confrontava toda a lógica, toda a razão que pudesse se exercer. Nós precisamos entender que exercer a fé nem sempre significa encontrar algo compatível com a lógica, com a razão, mas precisa ser da nossa parte um posicionamento firme em cima de uma promessa. A Bíblia diz, ele não enfraqueceu na fé, porque alguns, quando começam a pensar demais, enfraquecem na fé. A Bíblia diz, ele se fortaleceu como? Dando glória a Deus, estando convicto de uma coisa, ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Então há um momento onde uma decisão é feita, eu não vou tentar entender o estado do meu corpo, eu não vou tentar entender por que Deus fez a promessa, como ou quando ela vai se cumprir, eu vou permanecer crendo. E há um momento que eu e você, para andarmos em fé, vamos ter que atropelar a lógica em vários aspectos. E nós precisamos entender, isso é parte de um combate que travamos. Às vezes é um posicionamento como de Abraão para se entrar numa promessa. Às vezes é uma luta para se permanecer confiando em Deus, na fidelidade de Deus, quando as circunstâncias à nossa volta estão dizendo o contrário. A Bíblia diz em Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10, que a mulher de Jó, depois de tudo que eles passaram, depois de todas as perdas, ela olha para Deus e diz, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morre. O que essa mulher está desabafando no auge da sua dor? Ela está dizendo, o que adianta você temer a Deus, conservar a sua integridade diante de Deus? É como se ela estivesse dizendo, Deus está se lixando para a gente, Deus não está nem aí conosco. Amaldiçoa Deus de uma vez, morre, acaba com tudo, bota um ponto final. No versículo 10, Jó responde, como muito marido já quis falar para sua esposa e vice-versa. Ele disse, você fala como uma doida.
Ele diz, nós recebemos de Deus o bem, não receberemos também o mal. Por mais que ele esteja tentando aplicar alguma lógica nisso, é uma lógica que não cabe dentro da nossa lógica. Mas lá no fundo tem algo que ajuda Jó a não se deixar vencer pela mesma lógica de abandono que a sua esposa está aplicando. É quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, ele há de se levantar sobre a terra, porque esse posicionamento de fé, querido, é maior do que a força do raciocínio. E nós precisamos reconhecer que nós vamos batalhar com esse tipo de pensamento. Eu me recordo muito bem o tipo de luta que eu passei a ter depois de agosto de 93, quando tive um acidente de carro. Já compartilhei isso em outras ocasiões. As pessoas chegavam para mim e diziam, você está vivo, é um milagre. Eu vi isso, né, dos médicos que me atenderam, dos enfermeiros que me socorreram no hospital, eu vi isso de muita gente. Mas em vez de celebrar com gratidão, com alegria, o milagre da vida, Deus ter me preservado, eu ficava o tempo todo em conflito. Eu dizia para Deus, milagre por milagre, já que o Senhor ia operar um, não podia ter arrumado o carro lá em cima na estrada, em vez de deixar ele cair na ribanceira, para depois dizer, eu te guardei, hein? Então dentro de mim, naquele momento, é como se eu não conseguisse mais enxergar o que Deus fez. Eu me concentrava naquilo que aparentemente Ele não fez. Eu dizia, Deus, cadê você quando eu mais preciso de você? Eu estou dando minha vida por você, pelo reino, em prol das pessoas. Na hora que eu mais precisei de você, onde você estava? E nós podemos ser levados a um lugar onde há um conflito gigantesco entre a forma de pensarmos e aquele nível de confiança que eu e você precisamos exercer no Deus. O mesmo Deus que através de Jeremias diz, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. A única coisa, querido, que vai manter eu e você em circunstância adversa, no estado de confiança, sem questionar o amor, a fidelidade e a justiça de Deus, é a fé. A fé se apoia no caráter de Deus, na revelação de quem Ele é. Eu gosto de quando Paulo no Novo Testamento diz, eu sei em quem tenho crido. Ele não está dizendo eu sei no que eu estou crendo. Eu e você não estamos crendo apenas numa coisa, nós estamos crendo numa pessoa. E eu e você precisamos entender que essa pessoa não falha. A fé se apoia no caráter de Deus, num Deus que está acima de qualquer suspeita. Agora, há uma batalha com a razão. Dizer que você vai encontrar crentes, mesmo aqueles que possam ser classificados entre os mais bem-sucedidos na fé, no ministério, que nunca tiveram conflito, que nunca tiveram desânimo, que nunca tiveram vontade de desistir, converse. Todos nós vamos enfrentar esse tipo de batalha. Agora, a guerra não é só contra a lógica, contra os pensamentos. Ela também é uma guerra contra os sentimentos. Eu citei na semana passada, Marcos 5,36, onde Jesus diz para Jairo, o chefe da sinagoga, que pede que Jesus vá curar sua filha que está enferma. Jesus diz, eu vou curá-la. Mas ele demorou atendendo outras pessoas. Alguém chega para Jairo e diz, não incomoda mais o mestre. Tua filha morreu. Nesse momento, Jesus vira para Jairo e diz, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus está dizendo? A fé tem que ser pura. Não deixe ela ser misturada por sentimentos como o sentimento do medo. Essas duas coisas que não são compatíveis. Agora, é fácil diante das circunstâncias eu e você nos assustarmos. É fácil diante das circunstâncias eu e você nos apavorarmos. Talvez seja essa a razão pela qual Deus que quer inspirar a minha, a sua fé, fale tanto nas Escrituras sobre não ter medo. Mas o sentimento que pode se misturar, aquilo que Deus quer que eu e você façamos muito bem, que é o combate da fé. O sentimento contra o qual nós temos que lutar não é só medo. O medo vai estar sempre muito evidente. Deus olha para Josué e diz, não temas, não te espantes. Como fui com Moisés, serei contigo. O que é que Deus está dizendo? Não se deixe assustar. Em Mateus, no capítulo 14, no verso 30, essa também citei semana passada, o apóstolo Pedro caminha sobre as águas. E ele já está vivendo o sobrenatural. Ele não está tentando crer para ver se algo vai funcionar. Ele já saiu do barco, ele já está andando sobre as águas, ele já está vivendo o sobrenatural. Mas a Bíblia diz que olhando a força do vento, o tamanho das ondas, a Bíblia diz que ele teve medo. E a Bíblia diz que quando o medo entrou, aquele chão debaixo dos seus pés começa a sumir. Essa é a hora que Pedro tem que fazer uma escolha. Esse é o momento que ele grita, socorre-me, Senhor. O que ele está dizendo? Eu não quero ceder para o medo que está lutando contra a fé que eu estou exercendo. Mas esse também era o momento que ele poderia ter abortado completamente a experiência do sobrenatural que ele estava vivendo. O que nos leva à pergunta com a resposta já identificada. Pastor, alguém pode entrar no sobrenatural, experimentar um milagre e abortar isso ao longo do caminho? Sim. Eu tenho visto muita gente
Pessoas com as quais oramos tiveram evidências inquestionáveis de cura, com um sem número de testemunhas no ambiente, pessoas que permaneceram curadas uma semana, um mês, 3 meses, gente ficou quase 1 ano e de repente perde aquela cura. Provavelmente porque em algum desses momentos de conflito não soube se posicionar corretamente e lutar o bom combate da fé, segurar aquela manifestação do sobrenatural que estava acontecendo, que estava sendo experimentado. Agora, muito dessa sabotagem ao ambiente de fé acontece quando cedemos ao sentimento do medo. Mas um outro sentimento muito forte, com o qual nós temos sempre que lutar, é uma inclinação ao desânimo, ao abatimento. Abre comigo no livro de Isaías, no capítulo 26. Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O texto está falando de confiança nos 2 versículos. Mas o primeiro diz que o Senhor vai conservar em perfeita paz. Há um nível de tranquilidade, de descanso, que não é simplesmente você olhar e dizer, dominei minhas emoções, é mais do que isso. É você entrar num lugar onde a confusão e o agito das emoções não te tocam mais. É você entrar num lugar tão profundo de fé que você passou aquele nível de influência dos seus próprios sentimentos. Irmãos, essa inconstância dos sentimentos é algo evidente no ser humano. A Bíblia diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Pensa num cara de altos e baixos, era o tal do Elias. E a Bíblia está dizendo que eu e você somos sujeitos a isso. De vez em quando você vai ver Davi dizendo, bendize a minha alma ao Senhor. Por que ele está dando ordens para a sua alma louvar o Senhor? Porque parece que ela não estava com vontade naquela hora. É quase como se ele dissesse, eu assumo as rédeas, eu não deixo o sentimento me guiar para um lugar distante de Deus. Pelo contrário, eu tomo as rédeas do sentimento para vir e entrar na presença de Deus. Agora, mais do que apenas dominar, é quando eu e você conseguimos ir além dessa confusão, desse agito das emoções. E isso é algo que a Bíblia diz, quando nós temos um propósito firme, de confiança no Senhor, Deus vai nos levar a esse lugar de perfeita paz. Hebreus 4:3 diz, nós os que cremos entramos no descanso. Há uma hora onde eu e você travamos batalha com os sentimentos, com os pensamentos, mas daqui a pouco parece que a gente cruza essa linha e entra num lugar tão profundo de fé, que há um descanso, a gente já não é mais afetado por essa batalha, mas que a batalha existe, ela existe. E ela precisa ser visto nessa perspectiva também de uma luta contra o desânimo. O desânimo pode se manifestar em diversas situações. Daqui a pouco eu vou explorar uma ligada à questão do tempo. Mas antes de falar nisso, eu me lembro, e eu gosto de olhar para trás, e há algumas experiências que elas marcam a vida da gente. Eu tenho experiências que para mim foram parte da descoberta do que é a fé, de como funcionar na fé, e essas experiências não só me levaram a entender isso, como elas acabam se tornando para mim, talvez as melhores ilustrações para explicar e ensinar a fé da forma como eu mesmo aprendi. E eu me lembro de uma situação específica que Deus me fez entender essa luta que nós podemos ter contra o desânimo. Eu comecei a passar muito mal, isso foi mais ou menos lá pelos idos do ano 2000. Comecei a passar muito mal durante uma semana. E eu lembro que eu reclamei, me queixei para alguém que estava perto, rapaz, estou com isso. À medida que comecei a falar, esse camarada começou a me fazer um monte de perguntas e foi anotando. Falei, o que você está fazendo? Ele falou, Luciano, tirando as coisas que você disse que não está, só das que você está, você tem na minha lista 13 sintomas de malária. E quem estava me falando isso, um amigo nosso, que foi missionário muitos anos na África e sofreu muito com malária. Ele disse, você já tem 13 dos sintomas da malária. O curioso é que antes de estar passando mal, eu estive em 2 focos de malária nos meses anteriores. Um deles ministrando num país da África e o outro no interior da nossa Amazônia. E quando ele começou a falar aquilo, eu fiquei preocupado. Porque ele mesmo contava como até hoje ele tem que lidar com esses sintomas da malária que depois nunca mais vão embora. Você não pode baixar a resistência de forma nenhuma. Mas, enquanto isso, procurei médico, fiz alguns exames, enquanto a gente está naquela ansiedade de tentar descobrir o que era. Antes do laboratório retornar do exame, eu acordei uma manhã com todas as evidências de que aquilo era, na verdade, uma hepatite. Como as duas situações, hepatite e a malária, atacam o fígado, muitos sintomas eram parecidos. Eu confesso, quando a maioria fica preocupada, que eu fiquei até aliviado,
pensando em hepatite, dá uma vez, né? Mas não vai ficar retornando como a malária. Fiquei até aliviado. Até o médico que me acompanhou, o mesmo médico da igreja que eu citei na semana passada, me dizer o que seria o tratamento durante a hepatite. Eu falei, qual o tratamento? Ele falou, pastor, na verdade não tem remédio. Nós não temos nada para reverter o quadro de forma imediata, não existe uma cura que aconteça, né, rapidamente. Ele diz, o único tratamento se chama repouso. Eu falei, repouso? Ele diz, repouso e muito repouso. Ele falou, pastor, estou disposto a pegar uma autorização da sua esposa e vir com a polícia, te prender, te internar na marra se o senhor não for parar. Né? O senhor tem que cancelar suas agendas, o senhor tem que parar suas atividades. E ele ficou tentando me dar o choque, tentando explicar o tamanho, o estado que meu fígado estava. Ele disse, imagina seu fígado está virado numa gelatina, o senhor pode criar um rompimento, tem que descansar, não tem outra coisa, é repouso. E eu lembro que eu fiz a segunda pergunta, eu falei, quanto tempo de repouso? Ele falou, de 30 a 40 dias. E disso não tem como o senhor escapar. Irmão, me deu até um desespero. Nós estávamos vivendo um momento muito abençoado, gostoso, promissor na vida da igreja, né? E eu lembro que eu pensei, ficar de 30 a 40 dias de molho não é o que mais me empolga, não para um imperativo. Mas ainda fiquei tentando dar aquela desculpa. Às vezes é uma chance, uma oportunidade de parar, de descansar um pouco. E lá fui eu tentar administrar, o que é bem diferente, querido, de você ganhar um pacote de férias para descansar em outro lugar, né? Você ficar de molho em casa, naquele estado, passando mal. Mas eu lembro que eu, tentando me animar com aquilo, falei, vou ter um tempo, né, pelo menos para repensar, né, para dar uma parada. Mas depois de uns 2, 3 dias, eu não aguentava mais repouso. E eu ainda pensava, são 30 a 40 dias. E teve um dia aborrecido com isso. Eu fui para a choração. A minha definição da choração é que oração você vai só falar com Deus. A choração é quando a gente vai reclamar. E eu estou lá dizendo, Senhor, eu não estou nem um pouco animado para ficar 40 dias parado, quieto nesse lugar, sem ter o que fazer. E eu lembro que eu comecei a dizer para o Senhor, eu acho que esse negócio é coisa do cão, não é possível, tem que ser coisa do inimigo, né, para parar a gente num momento tão importante, nesse ritmo. Enquanto eu estou falando só me queixando, de repente algo aconteceu, eu não sei te explicar, mas no meu espírito eu entendi. Eu percebi que não era só comigo, que todos os pastores da nossa equipe estavam cada um numa área distinta, debaixo do que eu poderia de fato classificar como um ataque cerrado. Naquela hora da coisa do cão, eu só pensei em ficar parado. Mas a hora que eu falei aquilo, é como se Deus me abrisse os olhos e me fizesse enxergar que de fato eu estava no meio de uma batalha e que aquilo era de fato um ataque do inimigo. E deixa eu te dizer, a hora que eu percebi isso, eu saí da choração que eu estava, da reclamação, da murmuração com Deus, para um estado onde aquilo me veio como uma afronta. Eu falei, eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar a essa situação, e eu não vou ficar 30, 40 dias de molho em casa. Eu lembro que o médico tinha me dito a mesma frase que eu falei da semana passada, do caso das costas aqui. Ele disse, pastor, a menos que o senhor apareça com uma daquelas histórias, o senhor conta no púlpito, né? Não há o que possa ser feito. E naquele momento falei, pois eu vou ter meu posicionamento de fé. Eu decido crer. E minha decisão na hora foi, eu vou ficar confessando todos os textos da palavra de Deus. Né? Há um momento, querido, onde eu e você temos que decidir se a gente vai enfraquecer na fé ou se vai se fortalecer. A maneira de fortalecer é lembrar que há alguém poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Por favor, diga amém. Então, naquela hora, eu falei, vou pegar esses textos, são as promessas, é o que alimenta a minha fé, e eu comecei a declarar sem parar, um versículo de cura atrás do outro. Salmo 103, bem diz, ó minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, mas Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Aí eu ia para Isaías 53, verdadeiramente tomou sobre si as minhas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu ia lá no livro de Êxodo, eu sou o Senhor que te sara. E comecei, irmãos, os primeiros 15 minutos você sai assim, que nem o guepardo na disparada. Depois de uma hora manter o mesmo pique confessando a palavra, já não é a mesma coisa. Agora eu fiquei 2 dias inteiros fazendo isso. 2 dias, o dia inteiro. Quando chegou a segunda noite, eu já estava um pouco desanimado de ficar falando versículo, porque eu não tinha visto absolutamente nada acontecer ainda. E eu dormi. E foi nessa segunda noite, enquanto dormia, que algo aconteceu. Eu tive um sonho. E uma das coisas que me incomodava nesse contexto específico da hepatite, não era só a icterícia, o amarelão dos olhos, da pele, quem teve sabe o que eu estou falando. Algo que me incomodava, e desculpa, isso pode soar aí desconfortável, nojento para alguns, mas não sei outra forma de contar a história sem falar nisso. Uma das coisas que me incomodava nesse tempo era a cor da urina, que fica muito escura.
E cada vez que eu ia ao banheiro, aquilo me incomodava. Eu olhava a cor da urina e pensava, eu estou todo estragado por dentro. Aquele negócio realmente me aborrecia, me incomodava. E nessa noite eu sonhei. Eu creio que foi bem perto da hora de acordar. Eu sonhei que eu ia ao banheiro e eu observava, depois de ter usado o banheiro, a cor da urina. Eu dizia, a urina está clara. Essa é a prova que de fato Deus me curou. Irmão, nesse momento que eu dizia, essa é a prova que Deus me curou, é a hora que eu acordava. Pensa num sonoro, glória a Deus e aleluia, que eu já gritei. Eu pulei da cama, corri para o banheiro e quando urinei, aleluia, estava escura. A hora que eu vi a urina escura, que não tinha nada a ver com a do sonho. Pensa num cara que desanimou. Mas desanimou, né? Eu lembro que eu usei o xingo que a gente usava no interior, que era assim a versão gospel para nós mesmos. Pensei comigo mesmo, seu tongo, né? Falei, acredita que agora tudo é espiritual, tudo é sobrenatural, que toda hora vai viver só de milagre, milagre. Se é gente como todo mundo, aceita esses 30, 40 dias, em frações de segundo. O desânimo me pegou de um jeito que eu desisti. Falei, não oro mais, não confesso mais, não brigo por isso, chega. E eu voltei do banheiro para o quarto, para a cama, parecia um orangotango. Sabe quando você está tão desanimado que até os braços vai para o chão? Eu me joguei na cama, falei, Deus, foi mal, desculpa, eu desisto desse negócio. E na hora que eu desisti, o Espírito Santo falou comigo. E ele diz, eu te mostrei a realidade do reino espiritual. E você está se deixando abater pela realidade do reino natural. Você escolha em qual realidade você quer confiar. Irmão, aquilo me levantou de novo. Aquilo me levantou, deu um pulo da cama. Eu lembro que eu gritei, falei, diabo, se você pensa vai usar circunstâncias para me desanimar, você está enganado. Até desanimou no início, mas esse negócio para aqui. Eu falei, revanche. Enchi uma jarra inteira d'água, mas pensa na jarra grande. Mas eu ia tomando um copo d'água atrás do outro para acelerar o processo e ir no banheiro de novo. E quando eu fui no banheiro a segunda vez, dessa vez, aleluia, a urina estava clara. É hora que algo fala na sua cabeça também, com o tanto de água que você tomou. Mas a urina não só não escureceu, permaneceu claro, mas ao longo do dia foi sumindo a icterícia, o amarelão dos olhos, da pele. No dia seguinte, pela manhã, quando acordei, eu já sentia que todo o inchaço, a dor do fígado tinha desaparecido. E naquele outro dia eu criei coragem e fui para o consultório do médico. Cheguei no fim da tarde, no horário que eu sabia que ele já terminava o atendimento. E falei para a secretária que me conhecia, sabia que era o pastor dele. Falei, ele está sozinho? Tá. Falei, não me anuncia. Se ele estiver sozinho, eu vou lá na sala conversar com ele, eu quero surpreender. Ela disse, tudo bem. Eu lembro que eu bati na porta e abri. Quando eu abri a porta, ele me olhou e disse, o que você está fazendo aqui que não está na cama? Né? Eu falei, eu vim para o senhor me dar uma examinada. Eu falei, examinar por quê? Nós já sabemos. Eu falei, me examina de novo. Eu lembro que sentado de longe, ele falou, não. Eu falei, sim. Não, sim, me examina, né? E de novo ele me usou uma frase que ele usava várias vezes, falou, pastor, essas coisas só acontecem com você, com nós os meros mortais não. Eu falei, esse é o seu engano, acreditar que você não pode viver esse tipo de intervenção de Deus. Agora, querido, dizer que nenhum de nós vai travar a batalha é um grande equívoco. Aliás, muitos de nós, muitas vezes nos perdemos no meio dessa batalha, com a razão e a lógica, com o sentimento, né? Até porque esse combate da fé é uma luta até contra a visão, aquilo que você enxerga. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não por vista. Então a caminhada de fé não é baseada naquilo que os olhos veem. O problema é que muitas vezes quando a gente tem uma constatação, como aquela que eu tive no banheiro com a cor da urina, a gente deixa a realidade natural dominar. Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Em 2 Coríntios 4:18, Paulo diz, atentando nós, não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Há um lugar onde eu e você nos posicionamos em fé e a gente começa a enxergar, não aquilo que o olho natural está enxergando nas circunstâncias. A gente começa a enxergar o cumprimento, a materialização da promessa, do Deus que não pode mentir, do Deus que é fiel à sua palavra, do Deus que vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. E nessa batalha nós vamos ter que decidir onde vamos nos apoiar. Quando eu falo da luta contra aquilo que se vê, eu me lembro que um dos maiores testes que eu tive para entender esse aspecto foi mais ou menos nessa mesma época da hepatite, não foi muito distante o período de tempo. Eu recebi um convite para pregar um fim de semana numa determinada igreja em outro lugar. Eu sabia, isso é praxe entre as igrejas, a gente também aqui não traz ninguém e deixa a pessoa vir nos servir bancando suas despesas. É lógico que nós vamos fazer isso. A Bíblia diz, ninguém vai à guerra à própria custa. Eu sabia que quando eu chegasse lá, os irmãos também iam ressarcir a minha despesa. O que eu não tive coragem de dizer para eles, quando fechei o convite, né, e foi se aproximando a data, eu não tinha coragem de dizer para eles que eu não tinha dinheiro para ir.
Kelly e eu, nós estávamos numa reforma de uma casa que entramos, irmão, pensa, tudo que pudesse, né, apertar o cinto, economizar, tudo que pudesse fazer, a gente tinha feito e mais um pouco. E naquela semana eu não tinha dinheiro para gasolina, não tinha dinheiro para o pedágio, eu não tinha como ir. Eu não tinha coragem de ligar para aqueles irmãos, eu não tinha coragem de simplesmente contar para os outros, olha, tem uma viagem e tem que pedir algo. E eu lembro que eu falei para minha esposa, eu falei, olha, pode ser parte da coisa orgulho, mas eu estou indo fazer a obra de Deus, eu tenho que pedir ajuda é para Deus e não é para os outros. E eu falei para minha esposa, eu quero que você creia comigo, nós vamos ficar orando e acreditando que a provisão para a viagem vai chegar. E a gente não vai falar para ninguém, nós vamos esperar Deus fazer isso. E os dias foram passando, minha esposa dizia, e aí, aconteceu alguma coisa? Eu falei, ainda não. E eu lembro que entre a segunda e a terça-feira eu falei para ela, olha, eu vou esperar até quinta-feira na hora do almoço. Eu não me lembro agora se eu ia viajar na quinta-noite ou na sexta de manhã. Mas eu falei, vou esperar até a quinta-feira na hora do almoço. Se o recurso não chegar através de alguém que tem contato físico, que a gente conheça, então o que eu vou fazer depois desse almoço da quinta, eu vou sair de casa, eu vou ficar plantado do lado do caixa eletrônico, esperando que uma provisão entre na conta corrente e eu saque. Então esse é meu acordo de fé com Deus. Até quinta ele pode usar alguém. Se até a quinta não usar alguém, eu me mando para o caixa eletrônico esperando que algo aconteça do lado de lá. E eu lembro que na terça-feira, Kelly, e aí? Nada. Na quarta-feira, e aí? Nada. Quinta, quando cheguei para o almoço, e aí? Falei, ainda não. Ela disse, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer o que eu decidi. Eu vou te deixar na escola, né? Ela trabalhava à tarde, falei, eu vou te deixar na escola e eu vou ficar plantado naquele caixa eletrônico. E eu lembro que eu cheguei mais ou menos por volta de 1h30 e tirei o saldo, zerado. Eu sei que hoje em dia a gente só de estar zerado já é prosperidade, né, irmão? Só de não estar devendo. Mas aquilo não me resolvia o problema. Eu não tinha limite de cheque, não tinha cartão de crédito. Pensa, irmão, em alguém que estava com as finanças justinhas para não se exceder em momento nenhum. Eu não tinha nenhum tipo de crédito, então eu não tinha como sacar nada. Isso era mais ou menos 1h30. A hora que eu olhei o primeiro saldo impresso, né, estava lá zerado. Falei para Deus, vou resolver uns negócios ali e já volto. Vou te dar mais meia hora, eu já volto. Resolvi o que tinha que resolver, voltei ali perto das 2, zerado. Falei para Deus, tem só umas coisinhas ali para resolver, eu já volto. Voltei 2h30, tirei o saldo zerado. Depois das 2h30, eu acho que eu já não fui a lugar nenhum. Aí eu comecei a tirar saldo, zerado. Eu ficava orando, falando em línguas, confessando a provisão de Deus. E um saldo atrás do outro. Perto das 3, passa um funcionário. E eu chamei ele perto do caixa e falei, só me tira uma dúvida, eu pago para ficar tirando esse saldo? Eu pensei, se tiver taxa eu vou me enrolar. Ele falou, não, saldo não, só vai pagar se for extrato. Aí ele me faz a pergunta que eu não esperava. Ele diz, por que você está tirando tanto saldo? Eu falei, não, estou esperando um dinheiro entrar para eu sacar e resolver algo que eu preciso. Aí ele olha e faz a pergunta que eu não queria, mas de onde vem o dinheiro? Eu pensei, encherido. Isso lá é da sua conta, mas eu pensei, como é que eu respondo isso? Não sei, estou orando aqui, esperando o milagre acontecer. Né? Falei, isso não dá para responder. Eu falei, por que você quer saber? Respondi com outra pergunta. Ele falou, não, porque já são quase 3 horas. Se a pessoa que vai te depositar mora numa cidade do interior, por exemplo, o banco lá fecha às 3 e não às 4. Isso pelo menos era a realidade da época. Né? Eu falei para ele, não, fica tranquilo, esse dinheiro vai chegar. E daí eu fui, irmão, cada 15, depois cada 10 minutos. E está chegando perto das 4, o cara passa de novo e falou, agora é o nosso banco que vai fechar. Eu falei, fica tranquilo, eu só saio daqui com o meu dinheiro. Agora, quando faltava 1 minuto para as 4, aleluia, eu tirei e a conta estava zerada. E depois dessa, irmão, que o banco ia fechar, eu comecei, foi uma atrás da outra. Eu guardei um tempão, aquele calhamaço de saldo impresso. Quando era 4 horas, 0 minuto, não tinha dado 4 e 1 ainda, 22, 23 segundos, né? Eu lembro que eu tirei o saldo logo na sequência e tinha entrado um depósito online no valor exato que eu precisava para fazer a viagem. Saquei aquele dinheiro, antes de sair não aguentei, tive que mostrar para o cara, saí assobiando Deus é fiel, né? Fiquei, como diz um amigo meu, fiquei macho, valente depois daquele depósito. E fui fazer a viagem, mas durante a viagem fiquei curioso, de onde veio o dinheiro? Deus não criou um depósito na conta, Deus deve ter usado alguém. Como isso aconteceu? Né? Ninguém falou nada, coisa nenhuma. Quando voltei de viagem, tirei dessa vez um extrato e fui falar com um funcionário do banco. Naquela época a gente não tinha tudo online como hoje. Falei, dá para rastrear esse depósito de onde veio? Ele falou, dá, isso aqui é um código de agência. Você descobre para mim? Sim. Daqui a pouco ele volta com um pedaço de papel escrito e diz, está aqui, ó, é uma cidade do interior de São Paulo. Eu só tive naquela cidade uma vez. Só conhecia praticamente uma pessoa, uma família,
Foi o pastor de uma igreja onde eu passei a pregar e ministrar. Peguei, liguei para ele, falei, amigo, desculpa a pergunta. Você pode não ter nada a ver com isso, mas eu estou tentando resolver um mistério aqui. Né? Ele falou, pode fazer a pergunta. Eu falei, por acaso você me fez algum depósito em conta? Primeiro um silêncio, depois ele falou, sim, só não esperava que você descobrisse que fui eu. Eu falei, por quê? Ele falou, pastor, eu cheguei em casa, eu tenho um espaço um horário de almoço muito curto no meu trabalho, não era tempo integral no ministério, e ele falou, eu só tenho tempo de chegar em casa, almoçar e sair. Mas a hora que eu entrei em casa, naquela quinta-feira, e eu olhei de repente para a minha escrivaninha no escritório, teve um negócio dentro de mim que me compeliu a abrir uma daquelas gavetas e fazer uma faxina. Foi, minha mente começou a lutar contra aquilo, eu não tenho tempo, não é hora de fazer isso, mas algo dentro de mim, você tem que fazer isso agora. Eu comecei a limpar, tinha muito papel, coisa antiga, que eu estava olhando, jogando fora, e entre eles peguei uma lista dos materiais seus que nós vendemos, quando você teve aqui dos seus livros, e eu olhei e falei, isso aqui já faz praticamente um ano, o que é que está fazendo aqui? Amassei e joguei fora. Ele disse, quando joguei fora, o Espírito Santo falou comigo, pega de volta. Falou, eu peguei de volta. O Espírito Santo falou comigo, refaça as contas. Ele diz, e quando eu refiz as contas, eu descobri que a gente errou e não te deu todo o dinheiro da venda. Ele falou, eu morrendo de vergonha, queria consertar diante de Deus e não queria ter que falar o que aconteceu. Eu pensei, se eu só botar o dinheiro, está tudo certo. Eu falei, ok, um outro mistério para mim. Como que você tem ou teve acesso à minha conta pessoal? A venda dos materiais normalmente vão para o ministério, isso tem nada a ver comigo. Ele falou, não, quando o senhor esteve aqui, a gente não sabia, na correria do fim do culto, se ia dar tempo de acertar, e você disse que já tinha repassado o dinheiro ao ministério, que o reembolso daquilo era seu. Eu tinha sua conta. Falei, ok, a última pergunta, que hora você foi no banco? Porque você está falando que percebeu isso na hora do almoço e ia trabalhar tarde. Ele falou, na hora do almoço mesmo. Terminei de almoçar, né? O banco fica em frente à minha casa, só atravessei a rua. Eu falei, você foi na boca do caixa ou no caixa eletrônico? Ele falou, olha, meio que nenhum dos dois. Eu falei, como assim? Ele falou, não, tem um amigo que trabalha no banco, ele é um caixa, mas ele é um caixa interno. Ele só faz os serviços internos. Para eu não pegar fila, porque estava com pressa, fui lá e perguntei para ele, você pode fazer para mim a hora que você tiver tempo? Ele falou, posso, e saí. Ele falou, por quê? Eu falei, porque seu amigo depositou isso só às 4. E o banco lá fecha às 3, isso que é o curioso. Fechava às 3. Aí ele falou, como é que você sabe disso? Eu falei, porque desde a hora do almoço, eu estava plantado do lado daquele caixa, orando para entrar um dinheiro, orando para entrar um depósito. Né? Eu falei, olha, eu reconheço que Deus de fato te usou, mas da próxima vez que Deus te mandar fazer um depósito, vai na boca do caixa, criatura. Não faça isso conosco. Agora, o que a gente começa a perceber, querido? As situações, no momento em que eu tomei aquela decisão, conversando com a minha esposa, de sair, Deus já tinha resolvido a coisa. Mas muitas vezes a gente está tão focado no testemunho da vista, né, que aí entra essa guerra, a guerra da razão, da lógica, dizer, cara, larga a mão de ser bobo, vai, pede o dinheiro emprestado para alguém, devolve na segunda-feira, quando você voltar. Há momentos onde tudo dentro da gente vai lutar contra o exercício da fé. E a gente precisa entender que exercer fé é uma batalha. Contra a lógica e a razão, contra os sentimentos e também contra a visão ou o testemunho das circunstâncias. Agora, nesse inteirinho, como eu e você temos que agir? De não só não devemos nos curvar a essa pressão dessas 3 áreas, como precisamos ter um posicionamento firme na palavra de Deus. Paulo fala 2 vezes a Timóteo sobre a boa confissão. Nós precisamos aprender, querido, a importância de fazer as devidas declarações de fé. Eu passei toda aquela semana dizendo, Deus vai prover, Deus vai suprir, se não for dessa forma, é daquela, eu creio nisso. Eu estou ali, né, sentindo que de alguma forma, parece que aquele funcionário, em vez de vir para me ajudar, era um perturbador. Não era alguém para tirar minha fé, de onde vem o dinheiro, o banco vai fechar, não vai acontecer hoje. E eu estou o tempo todo dizendo, eu não saio daqui a não ser com o dinheiro. O que eu comecei a perceber nas Escrituras é o peso que essas confissões e as declarações têm. Em 2 Coríntios 4,13, Paulo diz o seguinte, temos recebido o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Então ele diz, nós também cremos, por isso também falamos. Crer e falar são 2 coisas conectadas na Bíblia. Paulo escreve aos Romanos, diz, se no teu coração creres, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus com o Senhor. Ele diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa conexão está o tempo todo na Bíblia. Marcos 11, 23, Jesus diz, qualquer de vocês que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Né? Manter a confissão, que não só
há momentos onde a gente tem intervenções que acontecem depressa. Mas há momentos onde eu e você temos que manter a confissão por mais tempo. Parte do que a Bíblia diz lá em Romanos 4, e nós lemos, só que a gente leu a partir do versículo 18. Em Romanos 4, 17, a Bíblia diz que Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não são. Uma outra tradução diz, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. O que é que Deus fez com Abraão para Abraão crer no Deus que chama à existência o que não é? Deus chega para Abraão, seu nome antes era Abrão. Deus acrescentou um H e um A. No português, o fonema do H some para a gente. Fica só Abraão. Né? Em várias outras línguas fica um Abraão. Essa mudança de fonema deu uma mudança de significado no nome de Abraão. E Deus estava mudando o nome dele para pai de multidões. O camarada que não tinha um filho, irmão. Deus diz, a partir de agora você se chama pai de multidões. Você vai chegar em casa e quando sua mulher, né, te chamar pelo nome antigo, você diz, não, a partir de agora meu nome é pai de multidões. Quando seus vizinhos, seus servos, os empregados te chamar pelo nome antigo, você diz, não, meu nome é pai de multidões. E você vai começar a falar de acordo com a promessa que eu te fiz. Mas não aconteceu ainda, mas eu sou o Deus que chama a existência o que não é, como se já fosse. Uma das definições de Hebreus 11:1, na Bíblia de Jerusalém, é a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. É quando eu e você nos apropriamos de algo que ainda não temos. Quando Paulo diz a Timóteo, toma posse da vida eterna. Ele está falando de algo que nos aguarda no futuro e diz, mas se apropria, torna o dono, vira o dono disso desde já. E a boa confissão é falar de acordo com isso. Aliás, Paulo usa como exemplo, em 1 Timóteo 6, o nosso texto base, ele fala de Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Pilatos olha para Jesus e pergunta, você é rei? Jesus responde, eu para isso nasci e vim ao mundo. Ele está sendo julgado diante de Pôncio Pilatos como criminoso. Não tem o reconhecimento nem do Império Romano para reinar, nem dos judeus para apoiá-lo. Não tem absolutamente nada no reino natural que sustente isso, mas ele está falando de acordo com as realidades do reino espiritual. Eu para isso nasci e vim ao mundo. Eu sou rei sim. Né? A boa confissão, querido, não é você simplesmente olhar o que as circunstâncias estão dizendo e dizer, eu me acomodo com isso. É você entender a realidade espiritual, é você entender a palavra de Deus, a promessa de Deus e dizer, eu falo de acordo com aquilo que Deus falou. E nós precisamos entender nessa hora o peso que a confissão, a boa confissão tem, de declararmos a palavra de Deus, aonde nós nos posicionamos a crer. Mas há um terceiro aspecto, e nesse aqui eu encerro. Além dessa batalha contra a razão, o sentimento e a visão, além da importância de entendermos a boa confissão, eu acho que para a gente fechar a ideia do combate da fé, é importante falar que a fé, ela é perseverante. Ou eu quero usar um sinônimo que eu aprendi para perseverante lá em casa. Muitas vezes eu falei para minha mulher, sou perseverante. Ela diz, eu olho para um outro ângulo e digo que você é teimoso. Então eu passei a descobrir no dicionário caseiro nosso que há uma semelhança entre perseverança e teimosia. Né? Eu quero que você pense nessa teimosia, daquela coisa de dizer, eu não desisto. A Bíblia diz em Hebreus 6:12, que nós devemos nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Um dos exemplos dados é que Abraão, depois de crer e esperar com paciência, herdou a promessa. Então, a palavra traduzida paciência, em algumas traduções vem como longanimidade, em outras como perseverança. São tentativas de tradução de uma mesma palavra, de um mesmo sentido. A perseverança fala da capacidade, ao longo do tempo, você não recuar e nem desistir. A longanimidade significa o quê? O ânimo longo, é você não ceder ao desânimo. É que seu ânimo seja longo, porque o tempo está envolvido aqui. Quando outros traduziram paciência, a capacidade de dizer, eu fico segurando até que aconteça. De qualquer forma, o que nós percebemos é que nem sempre a fé vai produzir resultados imediatos. É legal quando acontece na hora. Uma das minhas primeiras experiências de fé, eu tinha 15 anos de idade. Eu estava lendo um livro sobre fé e nós precisamos investir nesse tipo de entendimento se queremos romper e crescer em Deus. Eu estava estudando o material de ensino bíblico sobre fé e aquele camarada foi pilhando o meu coração. Ele falava de Marcos 11:23, sobre a importância de você falar um monte, de crer, de confiar. E naquela hora eu decidi treinar a minha fé. Eu falei, eu não vou começar tentando mexer na topografia, movendo montanhas. Eu vou começar de algo que talvez minha fé aguente. Naquele momento tinha um negócio que estava me aborrecendo. Eu tinha na mão 11 verrugas. Eu tinha uma verruga no começo do dedo, fim da mão aqui do polegar direito.
que um amigo meu apelidou ela da verruga mãe. Ele disse que eu ficava mordendo ela, e quando eu mordia a ponta dos dedos, eu não sei se isso é cientificamente comprovado, mas eu não vi outra razão, porque eu nunca tive aquilo, e elas apareceram assim. Ele disse que quando eu mordia os outros dedos, eu passava o líquido, e as outras verrugas ele chamou de as filhas. Eu tinha uma aqui do lado da mão, e 10, uma na ponta de cada dedo. Quando eu estava lendo aquele negócio, foi me dando uma inspiração de ler o texto bíblico, e de repente eu falei, vou começar com os montinhos menor. Eu lembro que eu olhei para aquelas verrugas na mão, e falei, tem que crer, né, no coração, mas tem que falar com a boca, tem que crer que vai cumprir o que diz. E eu lembro que eu falei, verrugas, eu estou amaldiçoando vocês hoje, ordenando que vocês vão embora, desapareça, o lugar de vocês não é aqui. Pensa numa declaração de fé. E eu esqueci daquilo. Dia seguinte, quando acordei, na força do hábito, puxei a mão para morder, não achava verruga para morder, eu olhei, cadê? Não tem. Olhei a ponta dos dedos, não tinha mais nada. Eu pensei, funcionou. É lógico que eu achei que ia ser sempre assim, tudo imediato. Depois você começa a descobrir que muitas vezes você vai ter que lidar com tempo. E durante o tempo, querido, muitas vezes aquilo pelo qual eu e você estamos crendo e esperando pode piorar. Eu tenho visto gente se agarrou a uma promessa de cura. Enquanto está lutando por aquilo, o seu estado está piorando. Algo que eu citei semana passada foi, que quando Jairo, o chefe da sinagoga, chega para Jesus e pede ajuda para que a sua filha seja curada, é porque ela estava muito mal. E Jesus diz, eu vou curá-la. De repente chega a mulher hemorrágica, fura a fila, nós vemos Jesus se entretendo ali com muita gente que precisava de cura. Enquanto ele demorou um pouquinho aqui, alguém chega para Jairo e diz, não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. E algo que eu aprendi anos atrás, o pastor Francisco, nosso querido Chicão aqui, foi quando você decide crer numa palavra que Deus te deu. Jesus disse, eu vou curá-la. O que ele estava dizendo? Eu vou intervir nessa sua situação, ela não vai ficar como está. Ele diz, quando nós temos uma palavra de Deus e estamos aguardando o cumprimento da palavra, e aquela circunstância, enquanto estamos esperando, além de não resolver, ainda piora, ele diz, nós precisamos acreditar que Deus tem uma responsabilidade com o que Ele falou, e que se necessário Ele vai intervir depois com juro, com correção monetária, com tudo que precisa. Porque enquanto Jesus demorou, a mulher de enferma, a menina de enferma foi a morta. Mas o Jesus tinha dito que ia curar, agora foi lá e ressuscitou, e arcou, vamos dizer assim, com as consequências da demora. Nós precisamos entender, querido, que a fé ela é tão perseverante, ela é tão teimosa, que mesmo quando nós estamos na guerra com a razão, na guerra com os sentimentos, com a visão, checando que a circunstância ainda não se adequou, olhando o relógio ou o calendário, dizendo o tempo está passando, existe algo dentro de nós que precisa ficar firme e dizer, eu não desisto, eu não recuo, eu decido crer. Aliás, eu gosto de um texto lá de Hebreus, que fala a respeito de Abraão, Hebreus 11, de 17 a 19. Irmão, Abraão esperou muito tempo para nascer o abençoado filho da promessa. O menino nasce, começa a crescer, e agora Deus fala algo com Abraão aparentemente contraditório. Ele diz, você vai oferecer esse menino em sacrifício. Mas espera aí, é o filho da promessa. O que o Senhor diz faria, não só em mim, mas na minha linhagem, depende desse menino. Como é que agora o menino morre? E o texto de Hebreus diz que Abraão creu que Deus podia ressuscitar Isaac dentre os mortos. Sabe o que ele está dizendo? É confuso essa fase que Deus falou. Mas esse menino, ainda que morra, ele vai ter que se levantar de novo, porque Deus tem uma palavra. Então não importa o tempo, não importa as circunstâncias, a palavra vai se cumprir. A Bíblia diz que ele estava convicto que o que Deus prometeu, ele era poderoso para cumprir. E nós precisamos aprender a andar nesse nível de convicção, onde as circunstâncias não vão fazer a gente se dobrar e nem fazer a gente desistir. Mesmo que o resultado não seja instantâneo, nós precisamos aprender a lutar por fé até que a intervenção chegue. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que assentado mesmo nós orássemos. Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo hoje, como não fiz semana passada. Propus no meu coração, nessas duas ministrações sobre fé, lançar a palavra, esperar que você haja, se mova em cima dela. Se você está aqui hoje e não entregou sua vida a Jesus ainda, e sente compelido pelo Espírito Santo a fazer, ou se afastou e quer se reconciliar, você pode vir à frente no final da reunião, procurar qualquer um de nós, os pastores, se você não sabe quem, vão te apontar e a gente pode orar com você. Mas eu não vou fazer nenhum apelo específico hoje, mas eu quero que você ore aí no seu lugar. Nós estamos entrando num tempo onde Deus está falando muito conosco sobre despertamento. E uma das áreas que Ele quer produzir despertamento é na nossa fé. E eu quero que você realmente se posicione diante de Deus. Eu gostaria que você orasse aí no seu lugar. Talvez seja a hora de lembrar de promessas pelas quais você não está lutando. Como Paulo disse a Timóteo, combate firmado nelas o bom combate. Talvez seja a hora de lembrar que
o fato de que algo que Deus falou está demorando para se cumprir não significa que não vai acontecer e que você precisa combater o bom combate da fé. Talvez Deus queira te encorajar apenas a respeito da carreira e da caminhada da vida cristã. Não desanime, vá até o fim. Vale a pena você alcançar o alvo, cruzar a linha de chegada. Não desista ao longo da caminhada. Eu não sei exatamente quais são as possibilidades de aplicação daquilo que você ouviu sobre a sua vida. Talvez seja a hora de Deus te provocar a voltar a fazer a boa confissão, falar de acordo com a palavra, chamar a existência o que não é como se fosse. Mas eu gostaria que você orasse e que você realmente dissesse: Deus, eu quero que o teu Espírito me ensine. A Bíblia chama o Espírito Santo de o Espírito da fé. Eu quero que você ore dizendo: Espírito Santo, me guia, me ensina a aplicar a tua palavra na minha vida, no dia a dia. Me ensina a caminhar em fé. Que venham dias de despertamento para o combate da fé, para um posicionamento mais firme e intenso. Fala com Deus. Enquanto você ora, eu quero orar por você, mas eu não quero que você fique ouvindo a minha oração, faça a sua. Espírito Santo, sopra sobre nós. Espírito da fé, sopra sobre nós. Que venham dias de despertamento para a fé, despertamento para um posicionamento de acreditar, de confiar, de se posicionar firmemente, de combater o bom combate da fé. Seja naquele âmbito de promessas pessoais, de lutar firmado nas profecias que recebemos, combatendo o bom combate. Seja naquilo, ó Deus, que é uma promessa da sua palavra que se estende a cada um de nós, como está escrito: tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por intermédio dele o amém. Nós oramos, Pai, que isso seja vivificado no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai, nós oramos por dias onde o combate da fé se intensifique e ninguém se dobre nessa luta contra a lógica, contra a razão, contra as emoções, contra o testemunho visual das circunstâncias, mas que o que prevaleça seja a convicção de que a tua palavra é fiel, de que o Senhor vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir, de que o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que prometeu, que cada um de nós possa entender que a fé se apoia no seu caráter e dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Que venham dias de uma nova postura de fé, que nos leve a romper, ó Deus, com aquele nível de experiência e conquista que já temos, para entrar em lugares maiores, em manifestações maiores, em conquistas maiores na vida espiritual, no estabelecimento do teu reino nessa terra. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Se você crê, concorde, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Vira para algum vizinho ao seu lado, fala para ele: combate o bom combate da fé. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus.